E olha só como é que tá o nosso estúdio aqui, recheado de criançada. Ei, vamos dar um bom dia pro pessoal? Bom dia! Deixa eu bater aqui, tá com tosse aí, Heitor? Tá tudo bem aí? Você é o? Tem que falar meu nome, não vou falar o nome de vocês, já são muito grandes. Heitor? Emanuel, passa o microfone pro Emanuel pra ele falar. Como que é? Emanuel. Você quem é? Passa pra ela. Você é a Catarina? Eu sou Esther. Você é Esther? E ele é o? Ah, você não quer falar? Mas eu falo. Mas eu vou falar por ele, é o Matheus, ele não tá afim de falar, viu? Mas ele é o Matheus. E você quem é, moça? Eu sou só uma convidada, assim, secundária hoje, porque hoje eu trouxe uns amigos muito especiais pra falar com a gente. Gente, essa é a Mônica Hauck, ela que faz parte aqui desse quadro com a gente, Mundo do Trabalho. Ela trouxe esses amiguinhos pra falar sobre as profissões. A gente tem um vídeo pronto, onde eles contam o que eles querem ser quando crescer. Eu queria ser lixeiro, vocês sabiam disso? Eu queria ser... Tem alguém que quer ser lixeiro aqui ou não? Não? Eu queria ser, sabe o quê? O quê? Caixa do EPA. Caixa do EPA! Tinha que ser do Eu EPA, queria né? ser, era do EPA, porque era perto da minha casa. Você, Luciana, o que você queria ser? Ah, eu já quis ser médica, Não, não. já quis ser veterinária. O que você mais queria ser quando você pulou era agora? criança. Veterinária, porque eu gostava muito de cachorrinho. Só que, como eu gosto muito do bichinho, eu fiquei com dó depois de ter que cortar o bichinho e fazer alguma cirurgia, aí eu desisti. Ah, é? Mas eu gostava muito dos bichinhos. Tem alguém que quer ser veterinária? Não. Vamos? Veterinária? Ih, olha lá, a gente vai ver achei no... uma aqui Não já. revela não, Lulu, que a gente vai ver no vídeo. A Mônica, você queria ser quando crescer o quê, Mônica? Ah, eu queria várias coisas. Você também é igual a assim, Lulu. cada dia eu queria uma coisa. Um dia astronauta, no outro dia médico, cada dia era uma profissão. Vamos ver o que a criançada então pensa, o que eles querem ser quando crescer. Vamos ver. E aí, Catarina, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser babá. Por quê? Porque babá cuida de bebês e eu gosto de bebês. O que mais você quer ser? Princesa. Porque princesa é bonita, ela tem roupas chiques. Eu quero ser também popstar. Porque popstar, ela canta e eu gosto de cantar. Eu também quero ser médica. Porque médica cuida das pessoas e as pessoas ficam felizes. Eu também quero ser modelo. Porque modelo desfila. Eu também quero ser vendedora de açaí. Porque é gostoso. Escritor. Por quê? Escrever muitas coisas. Escrever livro pra quem? Pras crianças ou pra gente grande? Pra gente grande. Pra gente grande, você quer escrever sobre o quê? Sobre romance, ação? Todos. Todos? Até pra criança eu vou escrever. É mesmo? Mas por quê? Você gosta de escrever? Você gosta de ler? Gosto de escrever. Gosta? E de ler? Não gosto muito. Não, porque você fica cansado? Porque eu não sei. Quando eu ser escritor, eu quero ter uma maçãzinha na minha mesa todo dia. Ela tem que ser bem gostosa. E eu não posso ficar com fome. É muito bom ter sempre uma coisa lá. A minha cadeira tem que ser confortável. E a minha mesa é boa e resistente. Quando eu crescer, eu cuido de passar quando estiver doente. E também quando estiver doente os animaizinhos. Amém. Eu escolhi como profissão ser criador de jogos. Eu escolhi essa profissão porque o meu perfil é comunicador e o lado direito do meu cérebro funciona mais, porque é mais focado em artes. Eu também escolhi porque eu quero fazer jogos diferentes. Eu não quero fazer jogos violentos, eu quero fazer jogos divertidos, com aventura, várias coisas divertidas. E quando eu crescer, eu vou querer começar minha empresa com meus colegas e quando eu tiver condição, eu vou criar uma empresa grande para as pessoas trabalharem e também para ter muita diversão lá.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Esther, boa tarde. Eu estou aqui para mostrar o que eu vou ser quando eu crescer. Eu vou ser dona de um pet shop porque eu gosto muito de animais. Eu vou ser dona de salão de beleza porque eu gosto de ser maquiadora, gosto de mexer com o cabelo, gosto de passar esmalte nas pessoas. E eu também queria ser dona de uma loja de doces, de festas, porque eu amo ajudar minha mãe a fazer as festas. Tchau! Gente, esse daqui é meu bichinho de estimação. É o Boris. Olha que lindo. Tchau! Que fofo. Gente, que coisa linda. Todos vocês arrebentaram, viu? Caramba, Parabéns. a Esther quer ser maquiadora, já tem até o pet shop da Esther, aquela camiseta é sua? Que linda Mas aquela ela camiseta, ela quer hein? ser dona de salão, Peraí, né? a blusa dela tem uns cachorrinhos. Olha lá, hein? Tem uns cachorrinhos na blusa dela. Realmente ela quer cuidar de animais. O Heitor, eu gostei do Heitor porque ele vai ser escritor e pra escrever com consciência ele quer uma bela de uma maçã do lado dele pra comer e não passar fome. É isso, Heitor? Tô certo? Toca aqui. Então tá bom demais. O Emanuel surpreendeu aqui, né? Ele é comunicador, ele Ele falou. é o comunicador, Sim. pai. O Alex Paz que se cuide, que ele vai tomar o lugar do Alex Paz aqui, vai organizar tudo aqui, o Charlão. Você logo mais vai ocupar o espaço aqui, é isso? Tá certo, né? Isso aí, tamo junto Agora a também. Catarina, ela tem gente, uma a lista. Catarina, eu gostei. Catarina, vocês dois se cuidem, que ela é a próxima aqui a apresentar. O que a Mônica Hawk pode falar sobre a personalidade da Catarina? Porque ela tem assim... E ela é sua filha, né, Mônica? Essa é Mas a ela tem Mônica vários dons, princesa. várias habilidades, vários desejos. Ela é comunicadora e executora? Não sei, a gente tem que esperar crescer um pouquinho, mas acho que o executor vai na frente. O Matheus não Mas falou ela quase tem nada aqui, várias mas no ideias. vídeo, hein, Mônica? Não, o Matheus, ele tá com um pouquinho de vergonha, porque ele ainda não conhece muito bem vocês, mas ele é super animado e divertido. É E mesmo? ele tem ótimas ideias também sobre as profissões, não tem, Matheus? Inclusive, ele queria dar água para os dinossauros. Era outra profissão dele. Não é, Matheus? Você não vai dar água para os dinossauros? Como que funciona isso? Põe o microfone lá nele. Você pode explicar? Explica Nossa, pra mim, eu queria eu quero te aprender, ajudar, viu? Matheus, eu quero te ajudar. Aí ele não quer falar, mas a gente combinou que ele só ia falar se ele quisesse. Tá. Mas a mãe dele me contou que ele quer dar água pro dinossauro e ele também queria ser bombeiro. Olha. Só que ele ainda não sabe muito bem o que o bombeiro faz, mas ele falou que quando crescer ele vai descobrir. Mas você pode pegar a mangueira do bombeiro e dar água pro dinossauro. Olha, boa ideia. Isso é legal. É ou não é, Matheus? Você achou? Boa? Gostou? Faz assim, joia. Ah, tá bom, deixa ele. Ô, Mônica, muito interessante a criançada aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento deles. Eu tô vendo que eles estão chegando aí próximo à pré-adolescência, estão crescendo para isso. Esse momento dá para desenvolver algumas funções, até mesmo empreendedoras lá para o futuro? Você consegue ver traços? Eu, por exemplo, eu arriscaria que alguns aqui têm um traço um pouco mais estudioso, aquela coisa do eletrônico, da comunicação. A menina que é super desinibida, a Catarina, para realmente falar no vídeo. A Esther nem se fala, uma facilidade de falar. Vai ser apresentadora. Mostrou Boa até o tarde, bichinho ela de... deu até boa tarde. Sim, na hora o que Matheus é começou. uma ideia fácil demais, a gente vê que é aflorado. Eu queria você como especialista falando. E até fala por causa das idades deles também, né? Muda muito. Como que funciona isso, incluindo nessa pergunta do Exatamente. Maurício? Até o que eu tinha comentado sobre a Catarina, essa facilidade dela querer várias coisas ao mesmo tempo. Nós, às vezes, temos isso, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade, às vezes, na fase adulta, de escolher um caminho só. Isso faz parte também da personalidade dela? Eu acho que a gente ainda não precisa atrelar essa personalidade, porque por enquanto as crianças estão tendo o primeiro contato com o mundo do trabalho. Então é uma experiência muito visual, né? Certamente os meninos tiveram algumas influências. A Catarina, ela olha quando ela quer ser babá, ela tem um irmão pequeno. Né? Então isso faz parte do mundo dela. Açaí, o Manu ela gosta. ama açaí, tem que comer açaí quase todo dia, né, Catarina? Eu também gosto, A viu, Catarina? Esther tem o bichinho dela, então é uma leitura da realidade, do momento e das influências que as crianças estão sofrendo. Agora a pergunta que eu fiz para Catarina, que eu fiquei geladinha com medo da resposta é: filha, você acha que trabalhar é legal? Aí, graças a Deus, qual que foi a resposta?
Vocês acham que trabalhar é uma coisa boa? Você acha que trabalhar é bom? Todos gostam? Vocês gostam? Muito bom. Ah, que Sabe bom. por que eu fiz essa pergunta e eu acho importante? Porque isso reflete como os pais mostram o trabalho para os seus filhos. Então, se eu como mãe chego em casa, ai, que chato, mais um dia de trabalho. Se eu chego murmurando do trabalho ou saio arrastada, que imagem eu estou passando para os meus filhos? Qual que é a mensagem que eu estou passando? Mas, pelo contrário, se eu mostro entusiasmo naquilo que eu faço e mostro o trabalho como uma oportunidade, aí eu estou contribuindo para a formação do meu filho. Sim, pra Nesse imagem. momento, não tem problema qual é a profissão, Sim. mas já é o momento de nós influenciarmos pelo exemplo. Ou seja, não é o objetivo final, que seria o vestibular, porque é Ah, muito cedo para não, falar disso, mas a consciência do que é trabalhar, do valor que tem o trabalho, do que significa isso para uma família, dá para um pai de sucesso, porque a pergunta que eu estou te fazendo, Mônica, é essa, porque assim, todo mundo fala aquelas historinhas do filho falando, pai, eu quero ter um tempo com você, ah, filho, daqui a pouco a gente fala que eu estou trabalhando, pai, eu quero, daqui a pouco, mãe, eu quero daqui a pouco o filho encara o trabalho como algo que tira a mãe e o pai do Como um círculo rival, deles. Sim. né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse valor que a mãe, o pai ou o responsável pode trazer para o filho. Eu acho que é essa mensagem, olha, é o meu papel, é a minha responsabilidade, o trabalho. Mas isso não significa que o trabalho é mais importante do que você. Né? Isso nas mínimas coisas, né? Tá viajando, faz uma ligação pro seu filho. No meio do trabalho também, né? Fala assim, oi, mamãe te ama, papai te ama. Conversar com eles sobre o trabalho, né? Se for possível, levá-los um dia ao ambiente de trabalho para que eles entendam e conheçam, né? O que o papai faz, o que a mamãe faz. Essas coisas são importantes para, de certa forma, inserir a criança na vida, né, dos pais e eles entenderem, né, a Estimular, importância. Eu queria até falar, até um pouquinho, estava pensando nisso. Porque às vezes os pais até fazem isso. Não, um pai que é médico, é advogado, a criança acaba vivendo aquela rotina. Mas às vezes vira um sonho do pai que o filho tenha a mesma profissão. Exatamente. E depois algo que era gostoso e algo que o pai incentivava no início vira um peso, um fardo Pra no criança. momento do filho escolher a profissão dele. Fala um pouquinho pra gente o limite do pai, até que ponto ele incentiva, qual que é o momento dele parar, porque a gente vê filhos às vezes frustrados e pais frustrados por terem seguido profissões diferentes. Péssimos profissionais que herdaram a profissão e não tiveram a chance de escolher, né? Eu acho que isso é muito grave, porque na boa intenção do pai, igual o pai que tem uma empresa, tem um negócio, ou é advogado, tem um escritório, na boa intenção ele quer encaminhar o filho, mas na verdade ele está jogando um fardo sobre o filho, porque cada um tem que ter controle sobre a sua história, é uma construção individual, né? Eu acho que como pais, a nossa responsabilidade é entrar com o exemplo. E, obviamente, com os conselhos, mas não com uma imposição ou meio uma indução, né? Porque a gente não impõe, a gente induz muitas vezes. Isso também não é legal, Isso que eu porque ia a perguntar. vocação ela é individual.